noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. O mercado exige cada vez mais pessoas qualificadas e na oftalmologia isso não é diferente. Apenas a residência médica já não é mais suficiente para você se destacar num mercado tão concorrido. Nesse momento, a escolha de um fellow se torna um ponto crucial na carreira dos novos oftalmologistas. Nós sabemos que esse momento também é um período de muita angústia e de muitas decisões para esses recém-formados. E parte dessas decisões inclui a escolha de um serviço de qualidade, tanto um serviço público ou um serviço privado, o volume cirúrgico desse local, o nível de assistência que esses fellows vão encontrar no serviço e a colocação no mercado de trabalho que esse fellow pode eventualmente fornecer ao oftalmologista. E, é claro, o próprio processo seletivo para a entrada de um fellow nesse serviço tão sonhado. E para falar desse assunto tão interessante, ninguém melhor que o Dr. André Maia, doutor pela Escola Paulista de Medicina e chefe de serviço de fellow da Retina Clinic, para falar um pouquinho da experiência que ele tem com os fellows, desde o suporte durante o fellow até o apoio à carreira desses seus fellows. Então, boa noite, Dr. André, boa noite, Bernardo, e boa noite, Dani. Bom, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês já são uma referência no ensino na oftalmologia brasileira. E é com muito orgulho que eu tenho de participar desse projeto que vocês há alguns anos levantaram e que está cada vez mais bem sucedido na sociedade. Boa noite a todos, é um prazer ter o Dr. André Maia aqui, que é uma referência para todo mundo que gosta de retina, todo mundo que é retinólogo, que tem uma afinidade com essa área, tem ele como referência, então é um prazer muito grande ter você aqui hoje, professor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Também falo as mesmas palavras do Bernardo, né? Poder conversar aqui com o professor André Maia é um grande prazer, né? É uma referência na área de retina cirúrgica, com casos magníficos lá no Instagram, a gente acompanha e vê, a gente fica, poxa, que legal, né? E poder aprender um pouquinho aqui com o senhor, um pouco da sua experiência, é sempre muito bom, né, Léo? É isso aí, assim, temas e perguntas não faltavam para o Dr. André, então, assim, foi difícil escolher qual tema pegar para conversar hoje e quais perguntas fazer, assim, porque o nosso tempo é escasso, a gente não pode ficar falando por 3, 4 horas, mas então vamos direto ao assunto, fazer uma primeira pergunta que foi discutida aqui. Quando um oftalmologista decide fazer um fellow, ele pode eventualmente ir para um serviço público, mas ele pode ir para um privado. Quais são as principais diferenças que você percebe entre esses dois serviços e o que o fellow pode extrair de melhor em cada um deles? Léo, excelente pergunta. Eu, assim, quando eu voltei do Canadá em 2000, eu voltei já basicamente no meu tempo integral treinando os fellows da Unifesp, de serviço público. Então, de 2000 até 2013, 2014, exclusivamente no serviço público, que foi uma experiência fantástica para mim. E aos poucos eu fui percebendo que o serviço público tinha muitas vantagens, mas algumas desvantagens. E a principal desvantagem está relacionada ao custo do treinamento e das cirurgias e da complexidade e investimento em novas técnicas de exame, diagnóstico e terapêutico. Então eu percebi que precisaria formar fellows para atuar no serviço privado, oferecendo a esses fellows a melhor tecnologia para que eles pudessem ter contato com o que tem de mais moderno na retinologia, especialmente cirúrgica. Por isso que surgiu a necessidade, eu vi que havia realmente um mercado e que havia um ansejo muito grande dos estudantes de oftalmologia para que eles fossem formados de uma forma diferente. Então são fellows bem distintos. Acho que o serviço público oferece um treinamento com alto volume, com uma complexidade muito alta, casos muito graves, como você sabe, às vezes os pacientes do SUS não têm acesso à assistência médica de forma precoce, e quando eles vêm para a gente, eles já vêm com um caso muito avançado. Então são casos mais complexos, muitas vezes raros, casos que você vê uma vez na vida, 2 vezes na vida. Isso você consegue ver no serviço público. No serviço privado você não tem esse tipo de paciente, é muito difícil que você tenha esse tipo de paciente tão complexo. A gente tem porque a gente acaba referindo pacientes do Brasil todo, mas para os fellows fazerem são casos mais corriqueiros, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, eles têm acesso à tecnologia de ponta. Então, por exemplo, a gente começou a fazer cirurgia com sistema 3D há praticamente 5 anos atrás, enquanto o serviço público, praticamente 1 ou 2 anos atrás, teve acesso a essa tecnologia. Os nossos fellows, todos eles operaram com o sistema, com a CETEM acoplado ao microscópio cirúrgico. Então, é uma experiência que você não consegue no serviço público, somente no serviço privado. Acho que é essa mais a diferença. E, assim, em termos de
nome da instituição, você acha que isso faz muita diferença? Assim, quando o cara vai escolher onde ele vai fazer o fellow, vou buscar uma instituição que tenha nome ou vou buscar uma instituição que tenha volume? Isso hoje em dia está sendo muito importante. Por exemplo, com a pandemia, alguns serviços públicos, até a USP, né, que é onde a gente estudou, se inclui nesse caso, diminuiu muito o volume cirúrgico. Aí, às vezes, a pessoa fica pegada no nome da instituição, quando, de repente, um serviço que tenha um viés mais privado, vou dar um exemplo aqui do BOS, lá de Sorocaba, os caras estão operando bastante. Você acha que hoje em dia ainda tem peso o nome, assim, ou você acha que a pessoa deveria optar, né? Não estou falando nem tanto de fellow, mas mesmo de residência mesmo. Você deveria optar por onde vai ter mais volume, vai ter mais cirurgia? Eu acho assim que quando você fala em treinamento de serviço público de nome, aí você citou a USP e você tem outros serviços de excelência no Brasil todo, que são serviços públicos, eles têm uma formação um pouco diferente, porque se você quer seguir uma carreira acadêmica, fazer um doutorado, um pós-doutorado, publicação, eu acho que esse é o caminho correto. É o caminho que eu segui, é o caminho que vocês seguiram. Mas se você é uma pessoa que tem já um serviço, às vezes alguém da família que tem já um serviço oftalmológico, já tem uma clínica, ou quer entrar na vida, acho que não faz muita diferença se você tá num serviço de renome ou não. Aí é mais importante talvez a prática mesmo, entende? O paciente, às vezes, ele não vai ficar pesquisando, são poucos, né? Um ou outro que vai ver, a formação é tal e tal, por isso eu vou nele. Na verdade, o mais importante são os resultados que você for tendo ali naquele seu ambiente, que vai fazer o boca a boca crescer ali e você começar a receber mais pacientes. Uma outra dúvida que muita gente tem, que a gente pode até colocar uma pergunta aqui, que foram de 2 pessoas, né? Tanto o Lucas Gervan quanto o Gabriel Castilho perguntaram sobre fellow no exterior. Você foi para Montreal fazer fellow lá, né? Então você tem a propriedade para falar sobre fellow no exterior e fellow no Brasil, porque você já coordenou da Unifesp, coordena agora da sua clínica. Assim, qual que você acha que é a importância da pessoa buscar uma experiência internacional? Se ainda hoje é muito importante, eu acho que é, mas assim, eu quero a sua opinião. E se faz diferença você fazer primeiro uma etapa aqui, complementar lá, ou ir direto para lá, o que você acha que é melhor? Bom, vamos lá. Antes de eu fazer fellow no Canadá, eu fiz glaucoma, 1 ano de glaucoma. Essa eu não sabia, essa é a novidade. Glaucomatólogo. 2 anos de uveíte. Nossa, mais uma. E eu já fazia vitrectomia, um pouco. E aí eu fui para o Canadá, surgiu essa oportunidade. Fiz o USMLE, Step 1 e 2. Passei nas 2 provas. E aí eu fui fazer o fellow cirúrgico no Canadá. Então eu acho que essa é uma condição muito específica. Na época que eu fui, não tinha cirurgia de retina, um ensino como tem hoje. As pessoas entravam na universidade e ficavam, e faziam um fellowship um pouco arrastado. Às vezes ficavam 2, 3, 4 anos ali operando. E a técnica era bastante diferente. A gente não usava 23 gauge, não usava 25 gauge, não usava o Bion, não usava chandelier, não usava cirurgia bimanual. Então isso tudo eu aprendi no Canadá. Então foi uma experiência muito diferente para mim. Eu acho que hoje os serviços brasileiros, eles estão no mesmo nível de qualquer serviço cirúrgico de qualquer lugar do mundo. Se for para os Estados Unidos, Itália, que são os principais serviços de retina, Japão, Alemanha, a gente não deve nada para esses serviços. Mas se você quer seguir uma carreira acadêmica e pretende ser professor e pretende fazer um doutorado, eu acho que é fundamental que você tenha uma experiência internacional, porque cria uma outra perspectiva. Você tem uma visão um pouco diferente se você ficar somente aqui, entende? E essa experiência internacional pode trazer para você publicação, pode trazer para você uma outra visão da coisa. Porque o que eu sempre falo para os fellows, assim, eu acho que operar a mácula é relativamente simples. Você treina e você consegue fazer a coisa. O que é interessante, eu acho, para as pessoas que estão começando, é tentar inovar. Procurar fazer alguma coisa diferente. E às vezes, lá no exterior, você tem coisas que estão sendo feitas de forma diferente. E não a cirurgia. Então você não vai lá para aprender a operar. Você vai lá para aprender a fazer alguma coisa diferente do que se faz aqui. Porque para operar, acho que aqui talvez seja um dos melhores lugares do mundo.
Eu acho assim que aí eu vou ter que dizer que, na minha visão, acho que num lugar privado, igual a clínica do senhor, que você ensina os seus fellows, acho que realmente tá no mesmo nível dos lugares mais tops do mundo, mas acho que o serviço público, você não tem acesso, por exemplo, igual a gente foi lá visitar o Dr. Flávio Rezende, passar um tempo lá com ele, endoscopia, que é uma coisa que eu sei que você faz também, isso é coisa que você não vai ter no SUS aqui, né? Então, acho que realmente você ir para fora, trazer uma técnica diferente, igual, vamos supor, o cara vai pro Canadá, fica lá com o Flávio Rezende e volta fazendo endoscopia. Poucas pessoas no Brasil fazem isso. Então, isso que eu acho que é interessante, né? A pessoa realmente volta com outra perspectiva, com outras ideias e com acesso ali realmente ao que há de mais novo na medicina, na oftalmologia e nessa parte cirúrgica. Então, acho que isso é muito interessante. E o próprio volume cirúrgico, né? Eu acredito que a maioria dos lugares no Brasil ainda, assim, acho que esse período pandêmico, saindo aqui, as pessoas, eu percebo, assim, acho que não é percepção só minha, de várias pessoas, assim, que os fellows, mesmo fazendo fellow, catarata, cirurgia de retina, eles ainda saem seguros com o número insuficiente. Então, a próxima pergunta que vem é, eu vou fazer mais um ano de fellow, esticar meu fellow, ou será que eu vou fazer um no exterior para ganhar um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de número, ou será que eu já vou me jogar na vida, assim, que tem... Então, mas assim, hoje é muito difícil você fazer um fellow no exterior e botar a mão no paciente. São pouquíssimos lugares no mundo que você consegue efetivamente ter essa prática, né? Porque você consegue ver, acompanhar. Então, assim, eu acho que o maior problema das pessoas que estão começando é um pouco de medo. As pessoas têm medo de fazer. Elas têm que se atirar um pouco mais. Eu acho que parte do treinamento que a gente faz na clínica é fazer com que o médico tenha a coragem de ter a ousadia de fazer coisas diferentes. Essa questão da endoscopia que você falou, a gente foi atrás e comprou equipamento e fizemos até um endoscópio meio caseiro. Eu não sei se você conhece esse endoscópio que a gente fez. O pessoal do vídeo sabe como funciona, mas pode pegar com uma câmera GoPro, dessas que custam $400, $500. Tem uma empresa canadense que retira a lente da GoPro. A GoPro tem uma lente que é de grande angular. E eles retiram essa lente, você consegue comprar essa câmera já montada, sem a lente, na BH Foto e Vídeo, na Amazon, com um encaixe que chama C-Mount. C-Mount é um tipo de encaixe, vocês estão aqui com essa é uma, tipo, montagem da Canon, né, o micro 3/4 então é a rosca da câmera. Essa C-Mount, se você comprar uma lente que é vendida pela empresa que vende as fibras de endoscopia, você tem um endoscópio. Você tem um endoscópio feito com uma câmera GoPro, com uma qualidade 4K infinitamente melhor que a vendida originalmente pela empresa. Isso custa $500 mais uma cabeça, 2, 3... Enfim, você gasta uns $5.000, você tem um endoscópio. É uma coisa extremamente acessível. E isso está publicado, a gente fez a publicação de como montar esse endoscópio. Então, essa é uma coisa que as pessoas podem fazer. Não precisam no exterior para aprender a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que falta coragem. Mas aí eu acho que é o seguinte, falta supervisão muitas vezes, que é o que você deve oferecer ao máximo ali. Quando você está supervisionado de uma forma que você sabe que qualquer coisa que sair dali dos trilhos você vai garantir, né, ou na grande maioria dos casos vai garantir, a pessoa tem esse respaldo. Nos serviços públicos a gente tem volume e tal, mas muitas vezes você não tem essa supervisão toda, aí você acaba sendo mais conservador, às vezes você nem tem certeza que você está fazendo o correto, né, então aquele aprendizado acaba ficando um pouco assim, aquém na minha visão. Eu tenho um pouco esse viés hoje em dia de ser muito pró-privado, apesar de ter vindo de instituição pública. Eu tenho um pouco isso na minha cabeça. Eu acho que o público tá ficando para trás, assim, no meu modo de entender. O Bernardo, ele tocou num tema que eu queria que o senhor, como alguém que tá ali passando conhecimento, né, tá ali do lado do cirurgião, das vezes passando conhecimento para ele, qual é a postura daquele que ensina no fellow cirúrgico, né? Porque alguns colegas pensam assim, bom, será que é melhor eu deixar o aluno que está aprendendo começar ali a operar, colocar já a mão na massa logo no começo, ou é mais importante ele ver muito mais eu fazendo e depois eu vou dando mais espaço? Como que é a postura do professor? Eu vou só complementar a sua pergunta, se você puder dizer na prática mesmo, as primeiras vitrectomias do seu fellow lá, como que é? Se ele começa já fazendo toda a cirurgia e você entra se precisar, ou você deixa ele fazer alguns passos, que já são alguns passos pré-determinados, como que funciona? Bom, vamos lá. É assim, a cirurgia de retina, ela tem dois lados que são bem distintos. Um lado é a mão. A mão, às vezes ela não faz o que a gente quer que ela faça. Ela não obedece. E eu vejo os fellows, aí ele fala assim, mas por que você não está fazendo isso? A mão dele não consegue fazer, né?
Então, isso é uma coisa, treinar a mão. Isso tem que ser aos poucos. Então, a gente tá lá na clínica, tem um acordo com a Latinofarma, e todos os nossos fellows fazem toda semana simulador digital para melhorar a mão cirúrgica. Isso é fundamental, a gente exige isso para que isso seja mais fácil para a gente. Então, isso é uma coisa. Mas tem um lado que é o conhecimento, a cirurgia não é mão, é conhecimento técnico e saber o que tem que ser feito. Especialmente cirurgia de retina. Você tem uma diversidade de situações, coisas que podem acontecer. E você tem uma diversidade de soluções. Tem que tentar encontrar a solução e para cada situação. E entender as complicações. Outro dia eu estava operando, era um microoftalmo. Quer dizer, o fellow estava operando microoftalmo, eu estava orientando ele a fazer a faco no microoftalmo. E foi encaminhado para a gente esse paciente. E eu sei que a principal complicação é a hemorragia expulsiva durante a cirurgia. Ele estava fazendo a faco, de repente eu vi a câmera ficar rasa. Eu falei, para agora. Eu identifiquei o problema e sabia que estava tendo com hemorragia de coroide. O que eu fiz imediatamente? Eu fui dentro do olho do paciente, fiz uma drenagem posterior, ampliei a câmera e resolvemos o problema na hora. Senão a íris ia sair para fora. Não adiantava eu ficar colocando metilcelulose ali dentro do olho que ia aumentar ainda mais a pressão. Então esse conhecimento técnico que eu tinha que me ajudou a resolver o problema. Então, quando você está treinando o fellow, ele tem que olhar, ele tem que ter o repertório cirúrgico para entender, a membrana retina acontece isso aqui, assim que você cora, assim que você faz isso, assim que você cola uma retina. A mão também é importante. Então, no primeiro momento, eu acho que ele tem que ver. O primeiro ano lá do fellow, ele vê muita cirurgia. Aí ele começa a operar a partir do segundo ano. Então, mais ou menos essa é a resposta para você. Eu nunca tinha ouvido o senhor falar isso, mas eu concordo muito, eu sempre falo isso. A cirurgia de retina, ela é uma cirurgia de tomada de decisões ali, né? Você tem que tomar as melhores decisões a cada momento. É diferente de uma faco que, se você ficar ali treinando, você vira tipo um robozinho ali e fica o melhor cirurgião do mundo. A retina não é isso, é tomada de... assim, lógico, tem que ter habilidade, é óbvio isso, mas assim, não é tão manual como uma faco ali, é muito mais a tomada de decisões, a experiência, saber o que fazer e como fazer e na hora certa, né? Então... E tem outra coisa legal também, que a gente tem a questão psicológica. Talvez as pessoas não percebam isso na hora que está treinando o fellow, mas eu sinto a respiração dele, a tensão que ele tem durante a cirurgia. E que a gente procura, como cirurgião experiente, você não consegue manter a sua atenção durante 2 horas, 1h30. Você consegue manter a atenção durante alguns segundos com intervalos de descanso. Então, existem passos da cirurgia que são fundamentais que você não pode errar. E nesses momentos que eu estresso para que a pessoa preste atenção. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um implante secundário. Você precisa fazer um túnel escleral. O túnel escleral é o passo mais importante da cirurgia do implante secundário. Porque se você não fizer o túnel escleral bem feito, você vai ter hernia de íris, vai ter um monte de problema. Então, é o momento que eu estresso e falo, agora você tem que prestar atenção. Olha a profundidade, olha a inclinação da sua mão, para que não ocorra nenhum problema no túnel. Aí o resto, eu não preciso nem estar na sala, porque não acontece mais nada, entende? Então, são esses momentos que eu acho que você tem que tentar identificar como professor. O que está acontecendo na cabeça do aluno, orientá-lo da melhor maneira possível e a dar um apoio psicológico. Existem momentos que eu dou estresso mesmo, para que eles tenham a maturidade emocional para lidar com o problema que ocorre no intraoperatório. Porque se você está operando e de repente acontece alguma coisa e você não sabe resolver, o cirurgião desmonta. O cirurgião de catarata é aquele que, se tem uma perda vítrea, ele psicologicamente ele fica abalado, a mão treme, ele não consegue resolver. Mas o cirurgião de retina não pode ser assim. Ele tem que resolver o problema, entende? Ele não pode encaminhar aquele paciente para uma outra pessoa. E saber lidar com esses momentos. Ele tem que lidar com o problema que está dentro da cabeça dele. Porque o problema no olho do paciente, ele sabe resolver. Saber lidar com esses momentos de pressão é uma das grandes virtudes de um cirurgião. Foi até o que o Takashinho falou lá no evento que ele fez com a gente. Quando ele tem uma complicação, ele para ali 1 minuto, respira fundo, já meio que volta à realidade ali, pede tudo que ele precisa e entra numa outra sintonia ali para poder resolver a complicação. Então, acho que isso é muito importante mesmo, você saber lidar com esses momentos de pressão.
E isso a gente tá falando de um serviço de excelência, né? Porque ele tá sempre junto. A gente sabe que essa não é a realidade dos maiores serviços de fellow, assim, né? Muitas vezes o assistente às vezes não tá junto, às vezes existe uma dificuldade. E aproveitando que tá falando, então, num serviço de fellow de alta qualidade como o seu, a próxima pergunta é justamente com relação às bancas. As bancas entrevistadoras, de uma maneira geral, dos concursos para fellow, né? A gente sabe que cada serviço vai escolher o seu fellow da forma que quer, né? Assim, a gente diz, o meu perfil de fellow é esse, então ele vai fazer uma banca voltada a isso. E no seu serviço, de uma forma geral, assim, como você acredita que seja as qualidades de um bom fellow para pleitear uma vaga? Candidato ideal. Cirúrgico, né? Cirúrgico. Teve gente perguntando isso no Instagram. O que o professor quer ver no candidato? Então... O nosso fellow é principalmente cirúrgico. Ele tem um lado clínico, que a gente vê, logicamente, vê casos de degeneração de mácula, diabetes, alguns casos raros, e isso tem, né? Mas a maior parte da minha prática clínica é pré e pós-operatório. Então, tem que ter uma pessoa que goste de cirurgia. Não adianta a gente pegar um fellow que não tem aquela vocação cirúrgica. E tem que ter um número mínimo de cirurgias. Eu acho que catarata é a principal escola cirúrgica. Quanto mais catarata você fizer durante a sua residência, melhor cirurgião você vai se tornar. Porque as complicações da cirurgia catarata e a destreza que você precisa ter, elas são usadas na cirurgia de retina. Então, eu acho que primeira coisa, número de cirurgias de catarata. Pelo menos umas 100 cataratas. Eu acho que sair da residência sem pelo menos umas 100, acho mais complicado. E a pessoa tem que ter, acho que, uma desenvoltura no falar, no tratar. Eu acho que isso é importante, sabe? São o que chama soft skills, né? Que eu acho que isso cada vez se fala mais. Vocês que são educadores, vocês sabem que isso é tão importante, né? Às vezes mais importante do que aquele conhecimento de nota de pé de livro. Eu acho que isso não tem a mínima importância. Eu concordo, só um adendo aqui. Eu e Daniel, quando a gente vai entrevistar alguém para admitir aqui, para trabalhar com a gente valoriza muito a pessoa que sabe se comunicar bem, que tem ideias claras, que sabe expor o que ela... Às vezes a pessoa tem muito conhecimento técnico, mas é tão retraída e não sabe falar com clareza, então é muito importante isso mesmo. E é legal você ter uma pessoa assim, eu vou me formar, eu vou lá pro interior do Piauí, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou ficar em Porto Alegre, eu vou trabalhar em tal lugar, eu tenho esse plano, eu quero isso aqui. Isso é muito legal. Você ter pessoas que têm clareza nas suas ambições e nas suas colocações. E não a pessoa, não sei o que eu vou fazer, talvez eu fique, talvez eu não fique. E isso não é tão legal, entende? A pessoa tem que ter um objetivo claro, assim, né? Eu lembro que o Flávio Rezende falava muito isso também. Ele valorizava muito ter fellows, assim, de vários lugares do mundo, que acaba que é um legado também que vai sendo deixado, né? Que deve ser mais ou menos o mesmo caso. Inclusive, o Flávio comentou, não sei se vocês acabam fazendo no seu serviço também, um treinamento no simulador. Ele chegou a comentar. Não, o treinamento ele já falou que faz. A prova que você está falando. A prova, como isso, fazer um treinamento. Ainda tem a prova no simulador? Então, assim, essa ideia da prova do simulador começou com o meu vamos dizer, orientador, que é o David Chow, lá do Canadá. E eles adquiriram esse simulador antes daqui do Brasil, não tinha aqui no Brasil. O Flávio Rezende, o pai dele comprou o módulo de catarata, mas acho que não tinha de retina. Mas enfim, a ideia original foi do David Chow, que ele fez isso. E aí eu pensei, acho que é uma coisa interessante. E quando você coloca o aluno no simulador, você consegue avaliar um monte de informação, inclusive a maturidade emocional dele. É interessante isso. Eu acho que a gente tem feito, vale... talvez seja alguma coisa mais para desempatar do que efetivamente o dado definitivo. É um teste de estresse, realmente, né? Se fazer prova de direção já é difícil, imagina assim, uma prova de fellow depender ali do seu ato operatório, realmente é bem interessante. E os seus fellows, eles também têm contato com atendimento ambulatorial também, né? Eu queria também que você falasse um pouquinho dessa novidade, desse fellow que tem a ver com que você introduziu um MBA voltado para inovação. Eu acho que é interessante você comentar isso também. A ideia surgiu porque eu percebi que existem muitos oftalmologistas especialistas em retina no Brasil. O mercado está bastante saturado. E eu acho que é importante, como educador, orientar os alunos para que eles procurem o melhor caminho para eles. Se há 10 anos atrás eu acreditava que talvez fosse interessante ter um cirurgião hábil, hoje eu acredito que esse talvez não seja o mais importante. Eu acho que a gente fica na ilusão que você tem que seguir o caminho do outro e ter o mesmo sucesso do outro. E às vezes você pode ser mais bem sucedido numa determinada área do conhecimento ou numa determinada habilidade que você tem,
e ter sucesso profissional e ser feliz, assim por diante. Acho que é o mais importante nisso. E eu acho que quando você pega esse aluno e oferece para ele uma possibilidade de desenvolvimento, para que ele consiga, eventualmente, ao invés de terminar o seu fellow com um trabalho publicado e terminar com um MBA em Health Tech, conhecimento como funciona o mercado, como funcionam as novas empresas de tecnologia e de inovação, eu acho que talvez seja muito mais interessante. E é por isso que lá na clínica a gente respira isso, a gente vem discutindo isso continuamente, troca informação de empresas novas que aparecem, para que eles se inspirem. E para que daqui a 10 anos eu possa me aposentar e ir para casa de um fellow meu em Miami, que ele vai estar rico, e eu vou estar só curtindo isso. Acho que esse é o objetivo, fazer com que eles sejam bem-sucedidos. De repente o cara sai do fellow com uma startup, fundando uma startup aí, vai ser um cara super inovador, né? Uma coisa... Exatamente isso. Então, você acredita, André, que a retina está mudando um pouco, então? O futuro da retina cirúrgica no Brasil tá mudando um pouquinho. Deixa eu só introduzir a pergunta do nosso amigo aqui no Instagram, que tem a ver com isso, que é o Felipe Pereira, que ele perguntou, na opinião do Dr. André, qual que é o pipeline aí da indústria na retina cirúrgica para os próximos anos? Bom, vamos lá. Eu acho que a retina está mudando. Não somente da forma como a gente vê a coisa, como a gente atua. Acho que equipamentos novos estão aparecendo no mercado. Respondendo ao que o Felipe falou, há mais ou menos 15 anos atrás eu estive na Academia Americana de Oftalmologia e eu vi um stand pequeno, bem pequenininho. Não sei se vocês já estiveram na academia, os stands são gigantes, né? É um standzinho bem lá no canto, que era uma empresa que fazia um sistema de visualização 3D. Esse sistema foi depois comprado pela Alcon e se transformou no Ingenuity. Então, mas naquela época eu já sentei lá no stand e fiquei mexendo com o negócio. Eu percebi isso aqui é o futuro. E as empresas estão hoje desenvolvendo o sistema 3D, mas ainda com uma visão antiquada de sistema óptico e mecânica, usando ainda um microscópio analógico com uma digitalização. E aí eu acho que o que vai acontecer no futuro é que, não no futuro tão distante, eu acho que nos próximos 3 anos, a Alcon já vai lançar um sistema Ingenuity 2 e as outras empresas vão atrás, que na verdade é um desenho da engenharia desses microscópios, eles vão ser feitos para que eles sejam exclusivamente digitais. Então a gente não vai ter mais uma ocular para que a gente possa usar, tudo vai ser absolutamente digital. E o sistema digital tem uma vantagem, aliás, inúmeras vantagens em relação ao óptico. A primeira delas é que você consegue utilizar menos luz. Então, em relação à questão de fototoxicidade, eu acho que é uma coisa interessante. Você pode usar filtros, você poderia fazer uma angiografia digital intraoperatória, por exemplo. Você coloca um OCT junto com o sistema digital, a endoscopia pode ser dentro desse mesmo sistema. Você consegue transmitir essa cirurgia ao vivo para uma outra pessoa para dar uma segunda opinião online, se você quiser. Você consegue analisar a oxigenação, por exemplo, da retina no intraoperatório, porque você tem lá a curva, assim como o oxímetro. Você consegue movimentar a cabeça do microscópio, ao invés de só o sistema X, Y e Z, você consegue rotacionar esse microscópio e visualizar melhor a base vítrea. E nos casos de glaucoma, você vai conseguir ver melhor o trabeculado, se você quiser fazer um implante de MIGS. E eu acho que, além disso, você vai fazer com que o sistema seja cada vez mais compacto, cada vez menor e com uma resolução cada vez maior, porque você consegue não só o sistema de um zoom óptico, mas você também consegue um zoom digital nas imagens. Então, eu acho que esse vai ser o futuro. Então, se você ainda não usa o sistema digital 3D, eu acho que isso é perdoável, porque ainda é muito caro, mas a tendência é que você não vai conseguir, pelo menos a geração hoje que está se formando, não vai conseguir se livrar desses sistemas digitais. Então você acha que a inovação na retina vai mais para esse caminho da visualização, do sistema de visualização, né? Esse é um lado. Agora o outro lado é equipamento. As empresas estão desenvolvendo novos equipamentos. A DORC tem um equipamento novo que vai ser lançado agora. A Alcon vai ser um equipamento novo que vai ser lançado brevemente no lugar do Constellation. Provavelmente a Bausch, aqui no Brasil não tem ainda, mas tem um sistema de ultrassom de vitrectomia que chama Vitesse, que talvez chegue no Brasil.
Então, as empresas estão desenvolvendo equipamentos que são cada vez melhores em relação à questão de corte, de estabilidade de câmera anterior, né, para faca evitar, como também eficiência na remoção do vídeo com uma aspiração maior. Então, acho que é mais ou menos isso, nos próximos 3 ou 4 anos. Você já respondeu a pergunta aqui do Rômulo Leite, que ele perguntou isso, né, qual que é a importância da cirurgia 3D atualmente, você já falou que acha que é fundamental ter contato, aprender, e ele perguntou também se na sua visão, os sistemas de visualização com lente de contato já estariam obsoletos. E qual lente você usa para peeling de mácula, que ele perguntou aqui, todos o Rômulo Leite. Eu acho que a última vez que eu usei o sistema de contato, talvez uns 18 anos atrás, eu fiz meu fellow, metade do meu fellow era com sistema de contato e a outra metade com Bion, isso há 20 anos atrás. Quando eu vim para o Brasil, não tinha Bion no Brasil, então eu trouxe o Bion para o Brasil, eu falei com o fabricante, que é Oculus, a gente fez um acordo com a empresa brasileira, que na época era Vistatec, que hoje é a Johnson & Johnson, e eles trouxeram o Bion para o Brasil e aí começou a ser usado. Então não tinha Bion na Unifesp, a gente que introduziu o Bion na Escola de Medicina e assim por diante, nas universidades, as pessoas foram copiando. E a Oculus, ela vem desenvolvendo o Bion cada vez mais, de forma cada vez mais eficiente, de tal sorte que hoje, com o sistema óptico da lente, que ela é uma fusão de duas lentes, uma de 60 dioptrias e uma de 110 dioptrias, você consegue fazer mácula e periferia sem precisar de lente de contato. Então eu não uso lente de contato em nenhuma situação, para nenhum tipo de caso. Eu não acho que seja errado usar, mas eu acho que a lente de contato te dá muita limitação para você fazer uma cirurgia. Se você tem que estar com a pupila dilatada, uma lente perfeita, uma córnea perfeita para você fazer. Já com Bion, você pode fazer peeling com a pupila fechada, você pode fazer com a córnea opacificada, com edema, você consegue fazer porque você precisa de simplesmente uma área mínima da córnea, porque a luz ela cruza, né? E você precisa de uma área mínima da córnea para que você tenha a visibilização no segmento posterior. Já com a lente de contato, você precisa estar com a córnea toda transparente. Então te limita muito a ação da lente de contato. Fora que é um saco ficar fixando lente, aí vem sangue, fica botando metil toda hora. Zepteriza, dá edema de córnea. Não, se tem uma coisa chata é a tal da lente de contato. Eu diria que é quase extracapsular. Pode ser. Boa. E tem mais uma pergunta, acho que com relação ao próprio mercado da retinologia. A gente sabe que tem muitas pessoas saindo para o mercado. Você acredita que esse mercado do retinólogo, tanto clínico como cirúrgico, já está meio que se esgotando ali mesmo? Está se esgotando, e eu acho que isso é uma preocupação, porque o fellow sai do programa de treinamento e não consegue operar. Não existe nem no SUS mais hoje vaga para operar. Eu conheço o serviço aqui no IP de São Paulo, que é o serviço do SUS, os fellows ex-fellows, né, ficam se debatendo para conseguir uma vaga para manter mão. Por isso que eu acho importante treinar essas pessoas para que elas façam coisas não relacionadas ao atendimento médico. Uma outra pergunta ainda em relação à questão da formação do fellow de retina com relação à Sociedade Brasileira de Retina in Vitro. O que o senhor acha da questão da titulação do cirurgião de retina in vitro pela sociedade? Qual é a sua opinião a respeito dessa formação aí, dessa iniciativa da SBRV, professor? Eu acho que é excelente a iniciativa. Eu acho que vocês têm que pensar de duas formas. Uma é um pouco de reserva de mercado, acho que faz sentido isso. Se for pensar como negócio, né? Imagina que eu abrir um concorrente do seu lado aqui, chamar os seus entrevistados, montar um estúdio igual. Eu posso fazer isso, mas eu acho que é uma questão de talento, não tem como fazer isso. Né? Mas concorrência é uma coisa que você tem que ver também, né? Eu acho que a outra questão é que tinha muito serviço de fellow que formava em 6 meses. Ninguém sabe disso, mas você imagina que o médico ia lá para o interior de determinada cidade, não vou dizer o nome, assim, e aí ficava 6 meses fazendo um treinamento para fazer injeção, uma outra cirurgia, e não resolvia o problema. Então com essa regulamentação da SBRV, você eliminou os fellows com menos de 2 anos. Então acaba que tem mais... Você nivela por cima. Regulamentação. Eu acho que nesse mercado de fellow é uma crítica até que muitos alunos
perguntam lá pra gente, às vezes não tem tanta transparência, assim, né? Você não fica sabendo quais são as regras, quais lugares oferecem fellow, às vezes tem um processo seletivo que você nem tá sabendo. Então, acho que uma outra iniciativa legal da SBRV podia ter seria, tipo, listar todos os fellows credenciados no site, assim, e tudo mais. Acho que é uma coisa que seria interessante então, a também. SBRV está fazendo uma iniciativa fantástica. Eles estão avaliando todos os programas de fellowship. Eles contrataram uma empresa que não é uma empresa médica, é uma empresa que faz certificação. Então, vamos supor que você queira fazer uma certificação de ONA na sua clínica. Você sabe que é ONA, né? Certificação de qualidade, isso. Essas empresas que fazem essa certificação, uma dessas foi contratada pela SBRV. Então, para você ter uma ideia, eles ficaram praticamente 2 dias na clínica, 1 dia e meio na clínica, vendo todos os documentos da clínica para ver se a qualidade, entende? Pô, fenomenal. Vai fechar lugar isso aí, hein? Todos os aparelhos eles fotografaram, cadastraram, viram quantos exames os fellows faziam, quantas cirurgias. Assim, é um trabalho hercúleo que foi feito. Isso é legal. Então, eu acredito que isso saia esse ano ainda. Então, ano que vem, talvez, a gente já tenha os serviços credenciados da SBRV e não credenciados. Isso é legal, que aí o cara sabe onde que ele está se metendo, assim. Tem muito aluno que busca essa informação com a gente, né? Eles perguntam, poxa, qual serviço você indica, né? E isso vai ser excelente, muito bom. Excelente. Se a sociedade puder fazer isso, né, vai ajudar muito mesmo. Bom, outra dúvida, eu tenho mais perguntas aqui pra gente fazer, já que a gente tem tempo. Uma pergunta que eu acho que é muito interessante, também é do Rômulo aqui. Eu conheço o Rômulo, ele tá fazendo fellow no BOSS de retina cirúrgica e ele é de Montes Claros, uma cidade de mais ou menos 400 mil habitantes. Aí ele perguntou, se você fosse abrir um serviço de retina numa cidade com mais ou menos 400 mil habitantes, o que você investiria, assim, no começo, assim, qual tipo de equipamento, em que você acha que vale a pena, assim, pro cara que tá começando ali a abrir um serviço de retina? 400 mil habitantes, eu acho que ele precisaria ter, sem dúvida nenhuma, um OCT com um sistema de angiografia. E aí eu acho que tem no mercado 2 sistemas excelentes. Bom, depende do budget dele, né? Mas vamos supor que o budget seja... Pelo que eu conheço, não bom, infinito, bom. mas é bom. Infinito. É mais fácil. É, infinito, beleza. Vamos supor, 3 milhões de reais hoje que você conseguiria comprar. Por 1,5 milhão você consegue comprar um sistema de OCT e angiografia digital, que ou é HRA, o Spectralis, né? Ou você compra um Mirante, um novo sistema digital da Nidec, que a gente acabou de adquirir um desses sistemas. Aliás, eu vou ser o primeiro do Brasil, já dando spoiler para vocês. Legal. Esse eu não tinha nem... Mirante, é um novo sistema. Depois vocês podem dar uma olhada aí. E aquele OCT que dá para ver até a periferia, como é que chama também? Chama Silverstone. A gente tem esse é bom também? É bom. Essa é uma questão... Bom, se você tiver que escolher 2 aparelhos, um seria um desses 2 sistemas digitais e um outro sistema de grande angular, e aí pode ser o Silverstone, que faz OCT, angiografia e retinografia de grande angular, ou o California, que é angiografia e retinografia de grande angular, ou só o Daytona, que faz só retinografia de grande angular. Eu acho que a retinografia de grande angular é fundamental para a prática da retina. Ajuda demais a gente. Às vezes a gente vê paciente que vem na clínica pós-operatório, ou paciente que vem em acompanhamento de degeneração de mácula papilidária, a gente não dilata o paciente. Faz a retinografia panorâmica, olha, faz o OCT e tchau. Aí já foi os 3 milhões dele, então, né? Aí faltou a parte cirúrgica ainda. Tá ferrado. Agora, se a gente for na faixa de 600 mil reais, eu acho que tem equipamentos bons que fazem OCT e angiografia. Um deles é o Triton, é o OCT, o Sepsource, que faz angiografia, OCT e autofluorescência. É muito interessante esse equipamento. A gente tem já há alguns anos, muito robusto, e acho que vale a pena. Ele faz a anjo contrastada também ou só o OCTA? Faz os dois. Faz os dois. Né? E faz retinografia estéreo, que é interessante para pacientes que têm glaucoma, acompanham. Em termos, assim, de equipamentos cirúrgicos, assim, com maior custo-benefício, sem ser o estado da arte, assim, o que você indicaria, assim, para essa pessoa? Difícil. Um Constellation? Bom, acho Estamos falando infinito de novo ou não, Bernardo? Não, tô falando assim, não é para falar do estado da arte. Vamos dizer, materiais bons, mas que também não sejam, assim, tão absurdamente caros. Você tem que colocar na equação duas coisas, o custo do aparelho e a manutenção e assistência técnica. Porque às vezes o custo é baixo, mas você não tem a manutenção e assistência técnica é cara. Então, se puder comprar, tem 3 aparelhos para fazer vitrectomia posterior que eu acho que dá para você fazer bem. Um é o Constellation da Alcon, o EVA da Dork e o Stellaris PC. Eu acho que Elite, na verdade, né? São esses 3 equipamentos. E aí eu acho que tem uma questão de negociação. Para 400 mil pessoas,
ele vai poder operar pelo menos 15 pacientes por mês, tranquilamente ele paga o aparelho. É verdade, né? Então tem que fazer essas contas aí, tem né? que fazer as contas. Né? Tem mais alguma pergunta? Não, acho que é isso mesmo. Doutor André, que fica à vontade para se quiser fazer mais algum comentário. Mas a princípio, Dani... Tem aqui a mensagem da Gabriela Martinez, que falou: tive o prazer de ser fellow dele, um professor nato, mestre com letra maiúscula. A Gabriela é um talento. Ela é uma das fellows mais queridas que a gente já teve. E hoje ela está lá em Sorocaba, trabalhando e brilhando. Ela fez também tumor na Unifesp e ela tem uma área de atuação aqui, em oncologia ocular. Ah, bacana. Então acho que é isso, né? Acho que deu pra gente extrair bastante informação. O pessoal que tá querendo fazer o fellow da Retina Clinic já tem ali os insights ali para entrevista, já sabe o que o Dr. André valoriza. Eu acho que assim, acho que o importante é que o aluno saia da residência sem as amarras que é dada para ele durante a formação. E eu acho que ele tem que ter a maturidade, a independência para poder criar e se superar. Meu objetivo é formar fellows para que sejam melhores do que eu daqui a alguns anos. Eu não quero segurar a informação, eu não quero que eles sejam referenciadores de casos para mim, não é esse o objetivo, mas que eles sejam cada vez melhores. Então, se o fellow no final do terceiro ano, ele estiver fazendo todos os casos e olhar o vídeo e não saber se fui eu ou ele que fez o caso cirúrgico, às vezes acontece isso. E se ele estiver fazendo aqueles casos, mostrando em congresso e publicando e apresentando, especialmente sendo feliz e ganhando dinheiro, eu acho que esse é o objetivo da coisa e ela foi bem sucedida. Mas isso que você falou aí durante a sua fala no começo foi muito legal, assim, às vezes a pessoa fica presa em uma coisa, eu tenho que me formar e virar um cirurgião de referência e me destacar como cirurgião, às vezes não é esse o caminho, né? As vidas vai levando para outros caminhos. Eu e Daniel, por exemplo, estamos indo para um outro caminho, que é essa parte de ensino, né? O Léo gosta muito de pesquisa, gosta muito de parte de artigo, para fazer doutorado, né? Então, assim, não tem um caminho certo e errado, tem um caminho que te faz feliz, mas também tem que ter a questão de realização profissional, ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar, senão não é sustentável no longo prazo, só querer ser feliz, né? Então, assim, eu acho que esse é muito legal, essa mensagem, assim, de às vezes tentar encontrar o seu caminho, ser a melhor versão de si e encontrar o seu talento, assim, né? Que nem sempre vai ser a parte cirúrgica, pode ser que seja uma outra área que você só precisa de incentivo para encontrar, né? Exatamente. Eu acho que a parte cirúrgica é uma das possibilidades, uma das virtudes que podem ser desenvolvidas, né? Mas acho que tem tantas virtudes, né? Eu acho que isso... E aí a escolha do fellow depende muito disso. Acho que se você puder escolher um fellow baseado naquilo que você quer desenvolver, acho que tem muito mais a ver se o fellow é bom ou não. E outra coisa, não forçar o que você não gosta, né? Às vezes você tem um talento pra alguma coisa, você vai atrás daquilo, né? Porque você... Tem outras pessoas talentosas naquilo que você tá forçando uma coisa que você não é tão bom. Então procura aquilo que você é bom, acho que às vezes ajuda também um pouquinho mais. Né? E tentar olhar para fora da caixa também. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que olhar... Não que só o Brasil faz, mas o que os caras estão fazendo fora do país? O que os caras estão fazendo na dermatologia, na oncologia, na otorrinolaringologia? Às vezes você tem uma solução de uma outra especialidade que pode ser usada na oftalmologia e você criar uma grande coisa. Às vezes a gente fica muito engessado, né? Só olhando aquilo. Eu acho muito legal quem lê livros de outras áreas, o cara lê livro de empreendedorismo, lê livro de inovação, aí de repente lê livro de história, aí você acha algum insight, alguma coisa que dá um estalo e te muda alguma coisa. Só né? para falar sobre isso aí, assim, alguns soft skills que eu desenvolvi na minha profissão, só para vocês terem uma ideia, eu fiz 6 meses de teatro, fiz 2 anos de fotografia na Pan-Americana de Arte, fiz edição de vídeo profissional numa escola de edição profissional, fiz 3 anos de filosofia na PUC de São Paulo. Caramba, legal demais. Então você cria algumas coisas que ajudam a gente no dia a dia. Não estou falando que a pessoa tem que fazer isso, mas... E glaucoma e UVI tem, então... Atende paciente de glaucoma? Não, hoje em dia muito paciente. Mas lógico que eu não faço glaucoma crônico simples. Mas a principal complicação da retina é o glaucoma. Sim, e também eu vejo muito nos seus casos que você publica, assim, você deve ter te dado muita habilidade, por exemplo, para fazer cirurgias de implante de válvula, né, por exemplo, fazer uma vitreia com tubo, uma TREC, se precisar, tudo isso você tem essa expertise. Pois também, é, né? mas isso não é muita habilidade, é mais você querer fazer. Sim. Você tem a vontade de fazer, você vai lá e faz e resolve o problema do paciente.
Porque assim, se o paciente tem um glaucoma neovascular por diabetes, é muito mais fácil a gente, como retinólogo, resolver o paciente, fazer a vitreia, fazer E aí você resolve direito, né? Faz tudo, né? Daqui você botar o tubo na câmera inteira, a câmera tá rasa, o tubo encosta endotélio, não adianta, você tem glaucoma que tá lá atrás, a retinopatia não está tratada. Então isso não resolve o problema do paciente. Então a gente tem vários pacientes, por incrível que pareça, com essa cirurgia tríplice, né? Tubo, vitreia e faco, com 20, 30, 20, 40 de visão, 20, 25 de visão, isso é fato. E transplante de córnea, faz também ou não? Não, transplante de córnea não consigo fazer, porque precisa ter um cadastro do grupo de órgãos. Então eu chamo alguém para fazer, senão eu não consigo a córnea. Que eu já vi lá a publicação de transplante de córnea, então essa é a única que tem um auxiliar. Aí, Boa. E qual que é a cirurgia, assim, já que a gente tá trocando ideia, qual que é a cirurgia mais diferente, assim, que você já fez, assim, mais inovadora? Bom, eu acho que, sem dúvida, von Hippel-Lindau, sutura do vaso nutridor. Você que... Não, a ideia não foi minha. Tá. Eu era residente da Unifesp e eu vi um dos professores fazer o Faustuno lá na retina da Unifesp, isso há muitos anos atrás. Só que a técnica era muito ruim, a vitrectomia na época era muito ruim. O resultado não foi bom. E aí eu vi o paciente com esse tumor, precisava tirar o tumor, eu falei assim, eu vou tirar, mas eu vou cauterizar, vai sangrar, não vai funcionar. Aí eu pensei, bom, em cirurgia a gente sutura o vaso antes de cortar, por que não fazer no olho? Meti uma agulha lá atrás e amarrei o vaso. E a gente foi fazendo. Segura a agulha com a pinça de vitrectomia? Não é a melhor coisa, mas é o que tem, o que tem, né? Então a gente põe a agulha dentro do olho, através da esclera, joga a agulha para dentro, dá o ponto, amarra o vaso, dá 2 pontos e corta o fio e tira a agulha. O que é o mais difícil? É dar o nó assim? Dá um nó. Porque deve ser muito difícil fazer isso. A agulha é muito grande, né? A gente olha na catarata, acho que ela é pequena, mas dentro do olho ela fica muito grande. Ela bate na retina, você não consegue, o porta-agulha não existe, então você tem que usar uma pinça, aí ele escorrega. Mas dá para fazer. A gente fez um caso que foi esse inédito, respondendo também os casos mais malucos, foi um desses tumores no nervo óptico, que eu vou ver se eu apresento no SBRV esse ano, que a gente separou o tumor do nervo óptico aos pouquinhos e viu que tinha dois vasinhos, uma artéria e uma veia, suturei eles em volta do vaso e tirei o tumor e mandei para o patológico. Esse é um caso difícil. O outro caso bem complicado foi um prolapso uveoescleral, um paciente que tinha tido muitos anos atrás, um pequeno trauma e teve sabe quando a esclera fica fina, fica aquele prolapso da tecido uveal? E aí ela rodou o mundo, foi para Nova York, vários lugares, e ela veio para mim. E aí eu tirei esse tumor, fechei, fiz um PET escleral e depois eu te mostro o vídeo. O transplante de EPR também é muito legal, né? É muito legal, é a cirurgia mais difícil da oftalmologia, mais difícil que a sutura do vaso, porque ela tem muita nuance e muitas complicações. Nossa, só de ver aquilo já me dá arrepio, cara. A gente tem pacientes que evoluem mal, com hemorragia, no pós-operatório. No intra a gente consegue controlar, mas às vezes acontece no pós. Mas a gente tem pacientes com 20, 30 de visão, 20, 25 de visão. Isso é muito interessante. Então, são coisas que... E esses casos a doença base era qual? Então, a principal indicação é a ruptura do EPR. A hora que rompe o epitélio pigmentado e não tem nada debaixo da fóvea, você sabe que ele vai evoluir para conta deles. E é o melhor sítio doador do EPR é qual local, assim? Bom, o mais fácil de tirar é inferior, por causa de uma questão de posição cirúrgica, é muito difícil você tirar superior. Então, eu tiro inferior às 6 horas. É o mais fácil, tecnicamente falando. Exceto se não puder tirar dali, a gente não tira. Agora, se for pegar uns quadrantes, superior nasal... Quer dizer, os 4, os nasal superior, temporal superior, aí você pode pegar a vorticosa, né? E aí o sangramento é pior. E o transplante de mácula também, você já fez muitos casos, não? De retina? De retina. Esse é mais fácil que o EPR. É mais fácil, imagino, né? Porque você só corta a retina e põe ali embaixo. E você acha que o resultado é bom, assim, para aqueles buracos muito grandes? É bom, fecha o buraco, melhora a visão, mas aquele transplante não funciona. Não é que aquele tá usando aquele pedaço de retina para fixar, entende? A gente faz a microperimetria no pós-operatório, testa a função macular e aquela retina transplantada ela não tem atividade, mas ele melhora a visão porque melhora o edema perilesional. Então o paciente às vezes não tinha uma fixação e passa a fixar com aquela lesão bem do lado da área do transplante. Porque é difícil pensar que você reconecta as sinapses na região ali, né? Não tem como. Não tem como. Existem algumas pessoas que defendem isso, mas eu não acredito nisso.
Não Eu acredito. também não acredito, não. Tem que estar bem alinhadinho ali, não tem... Não tem. E assim, os exames que são feitos pós-operatório, dessas publicações, não são exames confiáveis, eu acredito. E quando a gente faz a microperimetria, a gente vê a função, realmente não tem função. Enfim. E para esses buracos maculares muito grandes, é a sua técnica de escolha ou não? Ou tem alguma outra É a técnica de escolha. Porque a membrana amniótica, a gente usou durante uma época, mas você tem que pegar um tecido que está fora do olho. Pegar no banco de olhos. A retina já está lá dentro do olho. É muito mais fácil você manipular aquele tecido que está dentro do olho. Você não precisa atravessar o trocáter. Você só corta e puxa ela. E aí você coloca de baixo ali. E para fixação, você ainda prefere a artesã? A artesã ou Acreus. Mas a artesã para os casos normais é a mais fácil, é a mais tranquila. Dá para fazer em 20 minutos. Faz o túnel, põe a lente, clipa e acabou. Atrás da íris. E Acreus, quando você não tem uma íris adequada e você precisa amarrar com alguma coisa, você usa Acreus. É uma cirurgia, inclusive, mais em conta. Um pouco mais em conta. Porque a lente é mais barata? Porque a lente é mais barata e o fio não é tão caro. Se você pegar uma lente... A Acreus, ela é dobrável, né? Não, tá nem a Não, artesã. a Acreus é, né? é dobrada, a artesã que não é. Aí por isso tem que fazer o túnel, né? Por isso tem que fazer o túnel. Tem que entrar com 5,5 de milímetros, né? E não tem muito astigmatismo no pós-operatório, não? Talvez 1 grau, meio grau. Mas isso não é importante para quem tá afásico. Nada que um óculos não resolva. Né? A gente não tá fazendo cirurgia refrativa. Se ele quiser fazer depois uma refrativa, ele pode fazer. Boa, não, é só pra a gente aproveitar, né? Tem que aproveitar e extrair um monte de informação aí. Foi tipo um ping-pong aqui no final de técnica cirúrgica. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado para quem ouviu nosso podcast hoje. E semana que vem, então, tem mais. Obrigado, doutor André, novamente. Obrigado, gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, boa noite, foi excelente. Obrigado, pessoal.